Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o quarto conto presente na obra Entre a Espada e a Rosa, da autora Marina Colasanti. Esse conto se chama Cinco Ciprestes vezes 2. A gente vai fazer a leitura aqui e logo depois vamos fazer a análise literária para vermos o que nós podemos interpretar a partir desse conto. Não era um homem rico, nem era um homem pobre. Era um homem apenas, e este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava em sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 ciprestes. Mas, quando o homem abriu a boca para perguntar que cidade era essa, espantou o pássaro e o sonho e despertou. Durante dias indagou de quantos encontrava se sabiam alguma coisa a respeito de uma cidade com 5 ciprestes, sem que ninguém tivesse o que lhe responder. Então, como se ainda ouvisse a fala clara do pássaro, vendeu seus poucos bens, botou dinheiro numa sacola de couro que pendurou no pescoço e, montando no seu cavalo, partiu. Escolheu a direção do sol poente, dizendo para si que, enquanto andasse junto com o sol, os dias durariam mais e ele teria mais tempo para procurar. E junto com o sol subiu montanhas, atravessou planícies, varou lagos e rios. Da cidade, nem sinal. Mas ele tinha sonhado com um pássaro e continuou a procurar. E eis que um dia, quando o sol começava a acariciar-lhe as costas, viu lá de longe, erguendo-se como torres na bruma do horizonte, as negras silhuetas dos 5 ciprestes. Sob o puxão involuntário das rédeas, o cavalo estremeceu, porém logo esporeado, pôs-se a galopar. E galoparam, galoparam, galoparam. Espumava o cavalo, suava o homem, quando afinal chegaram à primeira casa. E estando o homem tão cansado, já no final do dia, pareceu-lhe melhor beber a água daquele poço, deitar-se à sombra daquela árvore, para só no dia seguinte, descansado, procurar o tesouro que lhe pertencia. E assim fez, adormecendo em seguida. Dormiu tão profundamente que não despertou quando outro cavaleiro chegou, apeou e aproximou-se dele. Tão profundamente que nem sentiu quando este tocou na bolsa de couro que trazia ao pescoço, ainda cheia de dinheiro. E adormecido assim, como poderia perceber que se tratava de temível bandido? Nada percebeu, nem sequer quando o outro puxou a espada e, segurando-a por um instante no alto, com as 2 mãos baixou-a súbito, decepando-lhe a cabeça. Quase sorrindo, o salteador abriu a bolsa, contou o dinheiro, depois deixou aos cães o corpo ensanguentado, agarrou a cabeça pelos cabelos e atirou-a no poço. E no poço a cabeça foi afundando lentamente, até chegar ao fundo, onde os olhos abertos já não podiam ver o cofre apodrecido, de cujas frestas joias e moedas escapavam, perdendo-se na escuridão esverdeada. Mas um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Não era um homem rico, nem era um homem pobre, era apenas um homem, e este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava na sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 ciprestes. Mas quando o homem abriu a boca para perguntar onde ficava essa cidade, espantou o pássaro e o sonho levantou o voo. Inutilmente perguntou a todos quantos conhecia se podiam lhe dar notícias da misteriosa cidade. Ninguém tinha ouvido falar dela e o máximo que faziam era sacudir a cabeça e dar de ombros. Assim, percebendo que se continuasse onde estava, jamais chegaria onde tinha que ir, vendeu sua casa e sua horta, vendeu as roupas que não levava no corpo e, tendo colocado o dinheiro em uma sacola de couro, pendurou-a no pescoço e partiu. Escolheu a direção do sol nascente, dizendo para si que ver o sol surgir todas as manhãs seria como ver a fortuna que também estava surgindo para ele. E juntamente com o sol, levantou-se dia após dia, percorrendo planícies, subindo montanhas, atravessando os lagos e rios, sem que da cidade houvesse sinal. Mas o pássaro havia falado em seu sonho, e ele continuou a procurar. E eis que uma manhã, quando o sol lhe tocava o rosto, com dedos ainda mornos, viu recortar-se no horizonte silhuetas negras e altas como torres, severas silhuetas de ciprestes. Mal podia olhá-las, mergulhadas na luz ofuscante que parara ao longe como uma névoa. Ainda assim, seu coração pareceu lançar-se para elas, e o cavalo estremeceu sob o puxão involuntário das rédeas. Galoparam e galoparam e galoparam. O cavalo espumava, o cabelo do homem grudava-se na testa, quando afinal chegaram mais perto da cidade almejada. O sol agora já estava quase se pondo, e na luz gasta do fim do dia, o homem viu que os ciprestes não eram 5 como havia pensado, mas apenas 4. Ainda não é esta, disse desapontado, como se alguém pudesse ouvi-lo, e esporeando o cavalo afastou-se. Não podia saber que na noite anterior uma tempestade havia desabado sobre a cidade, nem que um raio certeiro abatera o 5º cipreste. Como a gente acabou de ler, em 5 ciprestes vezes 2, Marina Colasanti apresenta ao leitor uma narrativa breve, porém densamente simbólica, que opera entre o sonho e a realidade, a busca e o fracasso, a promessa e a ausência. Se trata de um conto em duplicata, no qual o mesmo enredo se desdobra com pequenas variações, como se a vida, quando recontada,
jamais escapasse do mesmo destino. A história gira em torno de um homem comum que, após sonhar com um pássaro anunciando um tesouro escondido na cidade dos 5 ciprestes, decide partir em busca dessa riqueza. Em cada uma das duas versões narradas, ele segue em direções diferentes, o sol poente e o sol nascente, e em ambas falha em alcançar o tesouro. No primeiro caso, ele é assassinado, e no segundo se desencoraja por não ver os 5 ciprestes, ignorando um deles que foi arrancado por uma tempestade. Assim, a esperança se esvai, seja por violência, seja por hesitação. Colasanti, com a sua prosa poética e concisa, constrói uma narrativa que se aproxima das fábulas e dos contos tradicionais, mas subverte sua lógica resolutiva. Aqui não há moral óbvia, não há final feliz, apenas a constatação de que o desejo pode ou não encontrar cumprimento e que o tesouro, quando existe, pode estar no lugar onde já não se pode alcançá-lo. O uso do narrador em terceira pessoa e a estrutura de repetição metalinguística, ao estilo do "um conto é apenas um conto", reforçam o tom irônico e reflexivo da autora. Os elementos simbólicos como o pássaro mensageiro, os ciprestes fúnebres, o poço profundo e a estrada emprestam à narrativa uma dimensão existencial. O homem, sem nome e sem rosto, é cada um de nós, movido pela ilusão de que o sentido da vida está além e não aqui. A cidade dos 5 ciprestes torna-se então uma metáfora de nossas promessas idealizadas, sempre ameaçadas por fatores fora de nosso controle, como a morte, o acaso ou o tempo. Em tempos de imediatismo e narrativas com soluções fáceis, Colasanti oferece um conto que provoca inquietação, ao invés de entregar respostas, planta dúvidas. E talvez a sua maior lição esteja no silêncio final, no vazio deixado por um tesouro que, mesmo presente, continua invisível ao olhar distraído. O conto de Marina Colasanti dialoga com diversos temas contemporâneos e existenciais que podem ser explorados em propostas de redação, tanto em vestibulares quanto em produções escolares. O primeiro seria a busca pelo sentido da vida na sociedade contemporânea. O conto vai tratar de uma jornada simbólica por algo valioso, que é o tesouro, que pode representar propósito, realização ou felicidade. Essa busca, muitas vezes frustrada, espelha o vazio existencial de muitos indivíduos hoje. O segundo ponto seria a ilusão das promessas e o risco da frustração. O homem é guiado por um sonho que representa promessas idealizadas, sociais ou pessoais ou religiosas. A narrativa critica a ideia de que a felicidade está garantida se seguirmos o caminho certo. As consequências da passividade diante das oportunidades da vida. Na segunda versão do conto, o homem desiste por um detalhe: falta um cipreste, mesmo estando próximo ao destino. Isso pode ser usado para refletir sobre como muitas vezes oportunidades são perdidas por insegurança ou rigidez. A gente pode falar também sobre o papel do acaso e da imprevisibilidade na trajetória humana. A queda de um cipreste por uma tempestade altera o curso da história. O conto mostra como o acaso e o imprevisto impactam escolhas e conquistas humanas. O conto de Marina Colasanti, ao narrar duas versões da mesma busca frustrada por um tesouro, oferece uma crítica sutil, porém contundente, à medida que mostra como o ser humano projeta sua realização sempre em um além, em um lugar distante, sob uma condição ideal que talvez nunca se concretize. Por fim, pessoal, ao afirmar que um conto é apenas um conto, a narradora insinua com ironia que mesmo as histórias mais simbólicas não oferecem fórmulas. Cabe a nós, leitores, reconhecer que o verdadeiro tesouro pode estar sob os nossos pés ou perdido para sempre por um instante de dúvida. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse vídeo, que vocês possam curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.